Bom dia. Nós vamos mostrar para vocês um videozinho. Tá ali, né, Bruno? Sábado retrasado nós mostramos esse vídeo e nós desafiamos os adolescentes e as crianças que participam do projeto. And now an extraordinary story about Aqui à tarde. E motivados por esse vídeo, eu vou dizer para vocês o que a gente vai fazer semana que vem, por uma iniciativa das crianças e dos adolescentes. É uma reportagem de uns jovens que foram para a África fazer um trabalho voluntário. Não voluntário, foram fazer um filme, vocês vão ver na história ali. And now an extraordinary story about 3 young men from East San Diego, a camera bought on eBay, and a trip to Africa, a trip that tonight has turned into much more. Through the power of cinema, the aspiring filmmakers are capturing the attention of San Diego and the nation. Stephen Luke is here with their story. Steve and Catherine, all 3 filmmakers, are self-acknowledging idealists who admit it's a lofty goal, changing the world, but they think it's possible and they're risking their lives to make it happen. What's amazing is that hundreds of young Americans are getting in line behind them. So how far behind are they? You see them? Do you see them? They're coming. I'm telling you, I see backpacks. It's a familiar moment. I see a backpack. Are they almost here? Yeah, this is it. Moms and dads running to sons who are home from a war. But these aren't soldiers, and this is not the war you're probably thinking of. Since 2003, filmmakers Jason Russell, Laren Poole, and Bobby Bailey have been documenting a civil war in Uganda. They've just returned from their second trip, gathering footage for a feature-length documentary. And at night, it's just so eerie to see the gunshots and hear them. And then you'd hear like pitter-patter of feet outside your door, and it'd be the night commuters just running to safety. The night commuters are the focus of the film. Kids forced nightly to walk miles into the safety of town out of fear they'll be kidnapped by the rebel army. If they are, they'll be tortured, brainwashed, and forced to fight, continuing a vicious cycle. You see, after 19 years of war, the rebel army is now made up mostly of abducted children. We were so inspired by these kids that we had to make the film. It wasn't really we didn't really ask ourselves. It was like we had to. In town, the 3 filmmakers witnessed sleeping conditions that almost seemed unreal. It's pitch dark, and then you shine a light, and you just see thousands of kids laying on the ground. The first thing that hits you is the smell, and then the heat from the children, because there's so many bodies packed in together that's very warm, and the smell is a mixture of urine and BO and dirt. And in touching interviews, they exposed a hidden hurt in the kids, buried for years beneath the fear. I did. It's almost like you feel disgusting. You feel like you shouldn't be there. But in the back of your head, you have to realize, and now you come to understand of why you're making that film, is for people to see that. It's okay, Jacob. Back in San Diego, the movie mission continued as the editing began. They finished a rough cut and called it Invisible Children. Soon after, it was shown coast to coast at colleges, churches, and gatherings. But somewhere along the way, Invisible Children, the movie, became Invisible Children, the movement. Now, the little project from East San Diego County is moving full speed ahead across the country. Checks from $5 to $5,000 are streaming in by the dozens every day. Boxes of documentaries on their way out. We have 20 messages on the phone, just like over the weekend. They formed a nonprofit group complete with a website and donated office space. Their volunteer base in the hundreds, most of them students. Someone spelled Africa wrong one time. That was a bad They day. did. Emily Cerniker is a Patrick Henry senior. So touched by the film, she went out and raised $10,000 by selling handmade hats, bags, and ankle bracelets. Because that's all you hope for when you make a movie. You hope someone leaves the theater and says, my life's that much different because I saw it. And it's happening. They hope it's a youth movement in 2 countries, one in desperate need of help and the other in desperate need of giving it.
Some of the money donated to the filmmakers is going to well-known relief agencies to help the children. As for the feature-length film, they're going back next month to finish shooting it, and they are already in talks with one major distributor about getting it to the big screen. For more information, go to our website, NBCSanDiego.com. Thank you, Stephen. Great story. Great story. Well, a mother learns her daughter. Quando as crianças assistiram esse vídeo e a gente começou a conversar com elas, a gente desafiou elas a fazerem o primeiro trabalho voluntário. De todas as que estavam aqui, só o Caleb e o Thiago já tinham ido numa comunidade. E todas elas falaram, nós queremos e queremos no próximo encontro. Então, no próximo sábado, nós vamos todos juntos com as crianças do projeto fazer o primeiro trabalho missionário das crianças. E os pais vão junto. Nós vamos sair daqui 8h30 da manhã, vamos ali para o Projeto Novo Horizonte, né? Não vamos para a África ainda. Um dia, se Deus permitir, nós vamos com eles. E nós queremos fazer um envio dessa equipe. Alguns estão aqui, os da igreja, são quase 30 crianças e adolescentes que participam. Eu vou pedir para as crianças que vão participar do Projeto Missionário semana que vem virem aqui na frente. E eles vão fazer brincadeiras, teatros, a banda Tim vai tocar lá, eles vão servir um lanche para as crianças da comunidade do Projeto Novo Horizonte. Vem, Pinheira, vem, todas as crianças que vão participar, vem, Manu. Todas as crianças que o Frido vai orar enviando essa equipe de missionários. E os pais que vão participar junto podem vir também. Os pais, a Betina, David, porque todos nós seremos enviados, né? Quando os missionários em Atos eram enviados para fazer um projeto missionário, a igreja abençoava eles, orava por eles, e eles eram comissionados para executar uma tarefa, uma missão. E eles, junto com os outros, estão se movimentando, estão doando brinquedos. No meu condomínio fizeram um movimento todo lá, conseguindo um monte de doações. A Débora, a Pieira, que as crianças todas tirando algo que é seu, ou algo da sua mesada para comprar um presente para dar para as crianças. Então nós precisamos da oração e da cobertura de oração da igreja essa semana por esse desafio. Quem mais quiser ir com a gente está convidado, tá? A Bianquinha também é do projeto, vem, Bibi. O pastor Frido vai orar. E quem mais quiser vir no sábado está convidado. 8h30 da manhã, aqui na Ser Livre, nós sairemos juntos. Isso é um prazer para a gente, como igreja, de ter um grupo de pessoas saindo para fazer missões. Pode parecer tão insignificante aqui do lado, mas é o início de uma grande coisa que vai ser plantada no coração deles. Nós precisamos ensinar as nossas crianças de que igreja não é só vir aqui numa construção uma vez por semana. Igreja é sair e também atender as necessidades dos outros. Isso é cristianismo. Então nós precisamos ensinar isso aos nossos pequenos. E quanto antes, melhor. Então aqui é tão perto, vamos fazer isso. E é para mim um prazer muito grande de orar por esse grupo de guerreiros, né? Vamos para uma missão, show de bola, vai ser bacana. Então vamos orar, vamos abençoá-los e também aos familiares que estão juntos, os pais. E você que não vai, ore por eles, né? Para que realmente saia daqui pessoas que de repente vão servir no campo missionário como profissionais. Enfim, né? Deus pode fazer isso. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nosso coração se alegra quando a gente vê um grupo de crianças e adolescentes que sente a necessidade e o desejo de ir fazer mais do que apenas aquilo que a gente muitas vezes é ensinado a fazer. Então nós agradecemos, Senhor, por esses jovens adolescentes e essas crianças que foram incentivados e também que receberam dentro do coração essa chama de ir e fazer. Por mais insignificante que possa parecer a algumas pessoas, essa coisa tão importante. Então, Deus, eu peço que o Senhor use a vida de cada uma dessas crianças para a Tua glória. E que eles possam brilhar a Tua luz naquele lugar, com o apoio dos pais. Que eles possam ter esse apoio familiar. E que eles possam também brilhar essa luz lá e também dentro de casa. E eu peço que o Senhor os abençoe, guarde eles do mal, proteja a mente, o coração, o corpo delas. Que elas possam, sim, ser para a Tua glória. Te agradecemos por esse grupo e os enviamos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Muito bom.